E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha na sua existência, onde você estiver nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão, né? De cidades infinitas aí, Brasil de cidades, né? A perder de vista, que muitas não estão nem no mapa, muitas não estão nem no mapa. Muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo. Ó. Aqui tá o meu Instagram, arroba Paulo Dharma 1970, entra lá, beleza? Entra lá no meu Instagram, me segue lá, tranquilo? Beleza, beleza? Ó, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre conosco. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida sempre. Jesus é nosso caminho, é a verdade e a vida. É o caminho, é o único caminho, beleza? É o único caminho, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Fale de onde você está assistindo esse vídeo aí. Fala, sei lá, estou assistindo em Pirapora do Norte. Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, fala onde você está assistindo esse vídeo. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? É o Pix do canal Paulo Dharma. Se você quiser ajudar com qualquer, eu daí já estou te agradecendo. Então, ó, já nós vamos destrinchar aqui. Destrinchar seria uma força de expressão, né? Nós vamos falar um pouquinho do Per Rodan, do episódio 1178, a quarta sabedoria do Curtimar. A gente volta já, depois de passar aqui os letreiros, né? Passar o logo do canal. A gente volta aqui para falar um pouquinho. Ó, tempinho de tomar uma água. Tempinho de tomar uma água e voltar aqui, beleza? Uma água, um café ou chá, sei lá. Você volta aqui, não sai daí, beleza? Não sai daí, a gente volta já, depois dos nossos reclames aqui. Valeu, até já. Voltamos, beleza? O último episódio, o garoto de Case Mountain, né? O garoto de Case Mountain do Curtimar, nós tivemos assim um aperitivo sobre a vida do Per Rodan quando ele tinha 2 anos de idade. Nós falamos isso aqui, né? É um episódio que não muito peculiar, né? Do Per Rodan, que é justamente contando lá com o convívio dele com os pais, com os pais, com o tio, encontro com o tio, os amigos de escola, problemas na escola, roubo do globo da escola, um amigo picareta chamado Tin Can, né? Tin Can. E esse amigo ele vai aparecer 2.600 anos depois. Essas coisas nós falamos no episódio anterior, né? E então nós tivemos mais um episódio desta ideia, né? O episódio 1178, a quarta sabedoria do Curtimar, com essa capa peculiar, né? Que provavelmente aí tá o Sato Ambush, né? O orientalista aí, o indivíduo aí que ele é um como é que é, um para-realista desse naipe. Eu achei uma capa um pouco forçada, né, que podia ter sido aí o Per Rodan, alguma coisa com relação à infância, ou alguma coisa a ver com a base, né, ele uma espécie de coma induzido, coisa que vale. Colocaram aí o Satan Bush, né, na capa, sei lá, nessa posição aí de Lotus, né, Buda, essa coisa bem do Buda, assim, sei lá, eu acho estranhíssimo, assim, uma capa assim, pra Per Rodan um pouco fora né, assim, estranho, mas tudo bem. Esse episódio, nós vamos ter o Coronel Kate Malone, né, que é o Kenneth Malone, que é o tio do Per Rodan. Tem a Belinda, que é uma empregada negra, né? O Per Rodan ele vai para casa desse tio porque ele tá fugindo não é o termo. Ele tá saindo da cidade onde ele mora com os pais para poder, né, não ficar muito ali naquele ambiente onde ele quase foi acusado de roubar lá o negócio lá, roubar o globo lá. No episódio anterior a gente viu isso. Então ele pode se afastar e vai para outra escola lá, vai estudar com o tio, que é lá no Cabo Canaveral, onde vai acontecer, né, as experiências lá com as naves que vão dar lá, né, futuramente nas naves que vão à Lua, a corrida espacial, aquela coisa toda. E ele vai para lá justamente nesse lugar que é ali na Flórida, né? Que é ali pela Flórida, se eu não estou enganado. Então ele vai passar um tempo lá com esse tio, que é um coronel, e vai estudar, vai estar na escola lá, vai, né? E aí os picaretas que
que tentaram achacar ele no episódio anterior, é um tal de Logan, esse Tin Can, um tal de Jean e mais um outro aí, vão atrás dele persegui-lo, né, lá onde ele está, na Flórida, entendeu? O tio que é coronel já tá sabendo dos assuntos, tá sabendo dos troços todos. Ele simplesmente fica de olho. Nós temos que entender que essa história, ela assim, é algo que ocorreu na vida do Perry Rhodan, mas há dúvidas com relação a isso. Inclusive tem um livro do Andreas Eschebar, que, se eu não estou enganado, é o editor do Perry Rhodan original, hoje em dia, né, 2023, 2024, nesse período de 2022, 23, 24, etc, que é um autor de muitos livros, né, na Alemanha. E ele publicou um livro que eu quero ler, né, eu andei pesquisando, inclusive tentando umas traduções aí, tentando fazer umas traduções, que é o Perry Rhodan, A Grande Aventura. Seria essa tradução, né, que vocês estão vendo aqui na capa, que conta a vida do Perry Rhodan, do nascimento até o momento em que ele está lá na Stardust, que ele pega lá a nave do Stardust, que é o episódio 1, entendeu? Contando a vida dele, ó. Até você tá vendo a capa, né? Até o momento da Stardust. Se eu não estou enganado, esse livro tem umas 800 páginas. Eu andei pesquisando para ver se até já tava começando a ler, né? Porque eu já, tipo, simultâneo com esse episódio aqui. Assim, mas infelizmente não deu. Aqui, ó, nós também tivemos, eu já falei isso, né? Nós também tivemos pela primeira vez, né, em 1000 episódios, 999 episódios, contando um pouquinho lá do Perry Rhodan, lá em 1944, 45, 46, quando ele encontra com o Aquilo, né, encontra com ele. Isso foi contado no episódio 1000, o Terrano. Se você não leu, ó, você não é um verdadeiro Perry Rhodaniano, porque vou te contar, aqui é considerado provavelmente a melhor história. Nós temos aqui, né, a síntese do Perry Rhodan, né, ó, vendo? O 1 e o 1000, beleza? O primeiro episódio e o episódio 1000. Então nós temos aqui contando sobre essa existência do Perry Rhodan lá em 1948. 48, quer dizer, ele entra nesse estado né, numa influência psíquica, ou seja lá o que acontece com ele. E então essa história não ela é rebatida nessa história desse Andreas Eschebar, né, A Grande Aventura, Perry Rhodan, A Grande Aventura. Então eles consideram que o Perry Rhodan estava sob influência psíquica, dessa influência psíquica aí. Então não é bom considerar isso como verdade, porque inclusive na própria história esse Sato Ambush, que é a capa do episódio, ele aparece em 1948, entendeu? Esse para-realista. Então eles gostam de considerar essa história assim como se fosse uma invenção desse Shamikir, né? Aquele duende, aquele porteiro, guardião lá do portão de Lulandre. Entendeu? Então, na própria Perripédia, se você consultar, na Perripédia oficial, né, do Perry Rhodan, eles colocam isso em dúvida. Quer dizer, as sequências da juventude de Perry Rhodan e Perry Rhodan 1177 1178 são colocadas sob uma nova luz no livro de Andreas Eschebar, Perry Rhodan, A Grande Aventura. De acordo com Homer J. Adams, Rhodan estava sob uma influência psionica no pátio de Lulandra em 427 do novo calendário galáctico, e seu para-sonho é, portanto, defeituoso e falsificado. A biografia de Perry Rhodan, por outro lado, é baseada nas informações que ele coletou de testemunhas contemporâneas e, portanto, corresponde muito mais de perto aos eventos reais da juventude de Perry Rhodan. Quer dizer, então os caras colocaram em dúvida a própria história que o Perry Rhodan é contado pelo Kurt Maar, né? Que o Kurt Maar não está mais vivo para aí, mas a própria história ela é ambígua mesmo, essa história do tio, né, do Kenneth Maloney e o Perry Rhodan se encontrarem com Sato Ambush, esse para-realista ajudar o Perry Rhodan lá contra esses bandidos, contra esse Logan, esse Tin Can, etc, né? Porque se não fosse ele, se não fosse eu, não teria como os Perry Rhodan não teria se salvado. Assim, é realmente um pouco forçado, né? A gente lendo assim,
E vai vendo um pouco forçado, mas assim, os caras, pô, levaram 327 anos, né, pra chegar nisso. Quer dizer, o livro é de 2019, se eu não tô enganado. 2019, 2020. Pô, originalmente essa história do Perry Rhodan que eu tô falando aqui, ela foi publicada no dia 19 de março de 1984, portanto há 40 anos. 40 anos atrás, né? 40 anos atrás, então os caras meio que colocando em dúvida essa história, né? Essa sequência de histórias, tanto a do 1177 quanto do 1178. Quer dizer, tipo, não vale. O Perry Rhodan, ele tá lá tendo esse para-sonho, tá lá delirando, contando nessa história, porque é o seguinte, a ideia é chegar justamente na quarta mensagem, né, ou na quarta nobre verdade budística, na quarta nobre verdade budística. Então nós temos aí então com relação a isso vai acontecer. O que sucede, né? O Perry Rhodan tá lá, ele tá sendo perseguido, logo que ele chega no lugar lá, na estação de trem, o tal de Logan vai atrás dele, tá lá esperando, né? Um sujeito meio esfarrapadão, tá lá meio e começa a fazer ameaças a ele, diz que vai matar a tal da Belinda, a empregada, vai sequestrar. E eles acabam fazendo isso mesmo, eles sequestram a Belinda, e o Kenneth, o tio Ken e o Perry Rhodan vão atrás para ver se conseguem, né, descobrir o local onde ela está presa, entendeu? E lá eles conseguem, por conta como eu falei, da ajuda do Sato Ambush, libertá-la. Vamos pegar aqui umas passagens aqui, antes de qualquer coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele não se importou. Ele tinha outras coisas em que pensar no momento. O telefone tocaria em 1h30. Então ele precisava ter preparado o que aprendera com o tio Ken na noite anterior. Ele já sabia o que os bandidos faziam. Kenneth Malone trabalhou em projetos relacionados à defesa nacional. O conhecimento técnico adquirido pelos alemães no final da guerra seria ainda mais desenvolvido e utilizado para transformar os Estados Unidos numa fortaleza inexpugnável. Os Estados Unidos tornaram-se a potência número 1 do mundo com suas vitórias na Europa e no Pacífico. A administração de Henry Truman, preocupou-se em consolidar e expandir este estatuto. Desde 1945, as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética deteriorou-se constantemente. Falou-se nesses dias que os soviéticos estavam a planejar bloquear as estradas de acesso à antiga capital alemã, Berlim, e os Estados Unidos estavam se preparando para um teste de força, fazendo preparativos para reabastecer Berlim por via aérea. Isso significava que mesmo produtos baratos a granel, como carvão, teriam de ser transportados por avião. Tudo apontava para um confronto sério entre as duas grandes potências num futuro não muito distante. Talvez não por causa do bloqueio de Berlim, talvez não nesta década ou na próxima, mas a longo prazo. O confronto parecia inevitável. Nessas circunstâncias, não era de admirar que os soviéticos estivessem interessados nos esforços de defesa e armamento americanos e os americanos estivessem interessados nos esforços de defesa e armamentos soviéticos. Quem fez o e aí vai, né? Ele justamente vai relatando, vai dando relatos desse tipo de experiência, né, que tá rolando nos Estados Unidos, justamente nesse período, e na Europa também. É bem interessante, que vai dando um pano de fundo, dos acontecimentos, das coisas que estão rolando, né, nesse período na Europa, e que era justamente a chamada Guerra Fria. Nós temos que lembrar que o Perry Rhodan era descendente de alemão, e os pais do Perry Rhodan eram alemães, né? Eram alemães, obviamente. E o Perry Rhodan sofria muito bullying na escola, né? Nessa época. Sofria muito bullying por ser filho de alemães também na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, complicado para ele. E aí ele sofre bullying. Ele é meio como se fosse um nerd. Ele vai ter muito problema com isso. Vai ter problemas com esses meninos mal ajambrados, né? Com os meninos mal ajambrados. E ele vai ter esse encontro justamente como eu falei, com o Peregrino, né? Antes, ele encontrou o Peregrino, que apareceu no episódio 1000, que nós falamos no episódio 1000, lá atrás. Vai ser as primeiras origens do Perry Rhodan, entendeu? Nós não estamos mais sobre a influência do Rubi Gelado. Nós estamos ainda na Armada Infinita, século 17. Vai ter uma cena no final, né, bem no finalzinho, que o Chamiki,
ele vai aparecer, né, transformado numa nuvem. Você deve estar vendo a imagem. Você deve estar vendo a imagem, que é ele parece um redemoinho. E agora, quando há falado o último, né, o Perry Rhodan vem falando a última nobre verdade, o último passo, mesmo que passado com cuidado, leva alguém ao pátio do inferno. O último passo, mesmo que passado com cuidado, leva alguém ao pátio do inferno. Aí abre-se os portões, né? O último portão de Lulandre, o último portão de Lulandre é aberto, aí vai passar todas as naves, né, das 20 mil, será que ainda são 20 mil? 20 mil naves da frota galáctica para o portão. Só que tem um problema, está para acontecer a vinda também do pessoal dos prateados, estão para chegar também, e quem sabe também o Atlan, né, para um encontro justamente em Lulandre. O pessoal os inimigos do Perry Rhodan no momento que são os prateados estão para aparecer. O Chemiker avisa isso, ele dá um aviso, né, que coisas estão para acontecer, então é bom ficar esperto, é bom não bobear, porque a coisa pode feder pro Perry Rhodan, não é pouco não, entendeu? Ó, quem acompanhou o Perry Rhodan nesse momento ali que ele estava nesse para-sonho, foi a Jezio, né? O Nacho de Lulandre e o Jesse Gell, que é o indivíduo lá, o ser lá que tá na nave com o Perry Rhodan e a frota, beleza? Então semana que vem nós vamos ter o Átrio de Lulandre do HG Francis, o episódio da semana que vem, o Átrio de Lulandre, que aí vamos prosseguir nessa ida, né? Nessa ida do Perry Rhodan, adentrando os portões de Lulandre e as confusões que vão acontecer justamente se os prateados aparecerem por lá. Quem sabe a Sol também, né? A Sol do Atlan também apareça. Eu não li, não sei do que se trata. Não sei do que se trata. Eu geralmente não gosto de spoiler, então eu deixo passar batido. Não, só quando eu só assistiria esse vídeo aqui se eu já tivesse assistido, se eu tivesse lido o livro. Eu geralmente não assisto vídeos ou leio sobre se eu não tiver, por exemplo, séries de televisão. Eu só vejo vídeos falando ou leio sobre se eu já tiver tido contato com o material e sabendo do que se trata. É um hábito que eu tenho. Eu posso falar sobre livros aqui, mas é um hábito que eu tenho. Livros que eu não li, eu não assisto. Ou eu assisto somente depois. Depois aí eu assisto. Geralmente eu faço isso. É um hábito que eu tenho há muito tempo atrás. Deixa eu ver se tem mais alguma passagemzinha aqui. Eu acho que fechamos as passagens. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que tinha mais uma aqui. Aqui, ó, bem no finalzinho. Aliás, são duas, né? Antes de concluir o episódio aqui, ó. Foi uma experiência significativa que me foi proporcionada, Perry começou o seu relatório. A memória de um passado distante que foi trazida de volta aos meus olhos deve ter permanecido em minha consciência o tempo todo. Eu não sabia que estava ali com tanta nitidez, com todos os detalhes dos acontecimentos ocorridos há 2066 anos. Ele descreveu o que havia experimentado na forma de um sonho extremamente vívido e realista. O roubo do globo estelar, sua intenção de perseguir o autor do crime sozinho, a fraude de Tin Can, a viagem à Flórida e a série de eventos que quase se aproximaram que poderiam transformar Perry Rhodan de 12 anos em um traidor. Nenhum ser humano tem um caráter perfeito, disse ele pensativamente quando terminou. No entanto, eu me considerava um espécime perfeitamente decente da espécie Homo sapiens. Foi extremamente útil ter o espelho apontado para mim dessa forma. Em 1971, quando voltamos da Lua na Stardust, muitos dos meus compatriotas me chamaram de traidor, desertor. Eles estavam errados, eles não entendiam o contexto. O que eles não sabiam era que 23 anos antes, na verdade, eu estava com intenções traiçoeiras. Porque ele ia pegar ele ia ter que repassar as informações para os caras, para os bandidos, sobre do tio dele. Entendeu? Complicado. Olha aqui, ó, o finalzinho aqui, ó. Este será ele, disse Sato Ambush, tão casualmente quanto a conversa o aborrece. Quem, Sato? Quem esperamos? O porteiro. Som estridente de um alarme soa pelo interfone. Ele está perto do navio. Aí ele aparece, né?
aí ele chega naquela nuvem que eu tinha falado antes. Então é isso, episódio da semana que vem é o 1189, o Atro de Lulandre, do H.G. Francis, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, não deixe de comentar, ou fale aí de onde você está, né, de onde você está assistindo esse episódio, entendeu? Em que local do Brasil ou fora do Brasil, se você puder falar, a gente fica aqui muito contente, muito alegre, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, semana que vem, 1189, o Atro de Lulandre, do H.G. Francis. Tranquilo? Beleza? Então não sai. Ó, semana que vem estamos de volta, hein? Valeu? Atravessando março aí. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.